E se eu te dissesse que cada garfada que você dá pode decidir se você está nutrindo suas células ou alimentando o câncer? Vivemos cercados por alimentos que parecem inofensivos, até saborosos, mas que, na verdade, criam o ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças agressivas. Segundo Barbara O'Neill, uma renomada especialista em saúde natural, o câncer ama acidez, e muitos produtos que você consome diariamente estão carregados dela. Neste vídeo, você vai descobrir 10 alimentos que estão sabotando sua saúde silenciosamente e como você pode transformar seu corpo em um terreno onde o câncer não consegue prosperar. O que você vai ouvir hoje pode mudar seus hábitos alimentares para sempre. Primeiro, refrigerantes e bebidas energéticas. Quando pensamos em alimentos perigosos, muitos não imaginariam que uma bebida tão comum como uma latinha de refrigerante poderia alimentar o câncer. No entanto, é uma das combinações mais nefastas: açúcar refinado e cafeína. Para vocês terem uma ideia, o pH de um refrigerante de cola gira em torno de 2,6, o que o torna uma das substâncias mais ácidas que costumamos ingerir. Esse nível de acidez não só ataca o esmalte dos dentes, mas também desregula drasticamente o equilíbrio interno do corpo. Além disso, essas bebidas não oferecem nenhum valor nutricional. Elas apenas esgotam as reservas de minerais alcalinos, como magnésio e cálcio, que são necessários para neutralizar a acidez. O resultado é uma desmineralização progressiva do organismo, ossos fracos, cansaço crônico e um ambiente ideal para a proliferação de células anormais. Quando o corpo está constantemente ocupado tentando equilibrar a acidez, sua energia é desviada do sistema imunológico, diminuindo sua capacidade de combater doenças graves como o câncer. Em segundo lugar, o açúcar refinado. O açúcar branco, ou refinado, está em todo lugar. Em doces, bolos, bebidas, molhos e alimentos industrializados. É como o jeitinho brasileiro para adoçar tudo, mas com um custo. Mesmo que seu sabor nos agrade e vicie, seus efeitos no corpo são bastante prejudiciais, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de doenças como o câncer. No metabolismo do açúcar, o corpo gera subprodutos como ácido lático e ácido acético, que aumentam a carga ácida interna. É como se o nosso corpo virasse uma panela de pressão ácida. Além disso, para processar esse açúcar, o corpo precisa usar minerais alcalinos como magnésio, cálcio e potássio, levando a uma perda crônica desses minerais. É um verdadeiro racha de nutrientes. Essa acidificação constante não só enfraquece ossos e órgãos, mas também promove um ambiente propício para a proliferação de células cancerígenas. É como dar carta branca para o inimigo. Como se não bastasse, o açúcar altera o microbioma intestinal, favorecendo bactérias nocivas e desequilibrando todo o sistema digestivo. É como virar o chão de fábrica do nosso corpo de cabeça para baixo. O excesso de insulina liberado após o consumo também contribui para o crescimento de tumores, já que muitas células cancerígenas usam a glicose como principal fonte de energia. Terceiro, queijos maturados. O queijo é um alimento muito popular em diversas culturas, mas nem todos são iguais. Queijos maturados, como o gorgonzola, parmesão, cheddar ou gouda, são altamente acidificantes. Durante seu longo processo de maturação, eles desenvolvem uma estrutura proteica complexa e, em alguns casos, contém fungos, como o Penicillium roquefort, que, embora comestível, ainda é um fungo que pode desequilibrar o corpo. Esses queijos apresentam altos níveis de fósforo e gorduras saturadas, o que força o corpo a usar grandes quantidades de minerais alcalinos para neutralizar seus efeitos. Como resultado, há uma sobrecarga em órgãos como o fígado e os rins, o que enfraquece as defesas e favorece um ambiente ácido. Além disso, a maioria desses queijos provém de leite de vacas alimentadas com ração industrial, o que adiciona resíduos de antibióticos e hormônios ao produto final. Esse acúmulo de toxinas
Não só enfraquece o sistema imunológico, mas também promove a inflamação sistêmica, um fator intimamente ligado ao desenvolvimento do câncer. Em quarto lugar, carnes vermelhas e processadas. A carne vermelha tem sido alvo de inúmeros estudos científicos nas últimas décadas, e muitos deles a conectam a um risco aumentado de desenvolver câncer, especialmente o coloretal. Por quê? Principalmente porque ela contém altas quantidades de proteínas e fósforo, elementos que, após o metabolismo, geram resíduos ácidos no corpo. Isso força o corpo a mobilizar minerais alcalinos para compensar, o que enfraquece os ossos e outros sistemas. As carnes processadas, como salsicha, presunto, bacon e embutidos em geral, representam um perigo ainda maior. A esses alimentos são adicionados nitratos, conservantes e aromatizantes que aumentam seu efeito acidificante e toxicidade. Quando o corpo é confrontado com uma sobrecarga de compostos ácidos e químicos, o ambiente celular se torna propício para a mutação e o crescimento descontrolado de células. Além disso, como o Dr. Colin Campbell descobriu, um alto consumo de proteína animal pode ativar ou desativar genes cancerígenos. Portanto, reduzir ou eliminar carnes processadas e limitar a carne vermelha pode ser crucial para prevenir doenças graves. Quinto, trigo moderno, farinhas refinadas. O trigo que consumimos hoje já não é o mesmo que era cultivado há séculos. O trigo moderno foi hibridizado e modificado para aumentar a produtividade agrícola, mas essa transformação também alterou fundamentalmente a sua estrutura. O glúten atual é muito mais complexo e difícil de digerir, causando inflamação intestinal e uma alta carga metabólica. Além disso, esse tipo de trigo contém mais minerais acidificantes, como o fósforo, e menos nutrientes essenciais. O seu consumo constante, especialmente na forma de farinhas refinadas presentes em pães, biscoitos, massas, pizzas e produtos de panificação industrializados, contribui para uma dieta altamente acidificante. Muitas pessoas sofrem de sintomas como inchaço, fadiga mental e digestão lenta, sem saber que são sensíveis ao glúten moderno. Esse estado inflamatório permanente não afeta apenas o intestino, onde se encontra grande parte do sistema imunológico, mas também altera o equilíbrio do pH e a microbiota. Consequentemente, cria-se um ambiente interno onde o câncer e outras doenças degenerativas têm maior probabilidade de se desenvolver. Sexto, café e bebidas com cafeína. O café é a bebida que milhões de brasileiros usam diariamente para dar aquele up e começar o dia com energia. Mas o que poucos sabem é que a cafeína tem um impacto acidificante considerável no organismo. Após ser metabolizada, a cafeína estimula as glândulas suprarrenais, levando à produção aumentada de cortisol e adrenalina, e criando um estado de alerta artificial que esgota as reservas de energia do corpo. É como se o corpo estivesse sempre em modo corre, que o bicho pega. Esse efeito de estresse aumenta a acidez interna, desequilibra o sistema nervoso e contribui para a desmineralização óssea, pois o corpo precisa usar cálcio e magnésio para neutralizar essa acidez. É tipo quando a gente usa o que não tem para apagar um incêndio. E se o café for consumido com açúcar ou leite, o que é a nossa paixão nacional, o efeito acidificante se multiplica. No caso de outras bebidas com cafeína, como refrigerantes escuros, energéticos ou até alguns chás industrializados, o efeito é igual ou ainda pior. O consumo excessivo e contínuo de cafeína não só promove um ambiente interno ácido, mas também atrapalha o sono profundo, prejudicando a regeneração celular e, a longo prazo, enfraquecendo o sistema imunológico. É um tiro no pé da nossa saúde. Sétimo, álcool. Embora o álcool em si não seja considerado um alimento, ele tem um forte efeito acidificante no equilíbrio interno do corpo. Após a ingestão, o álcool se transforma em acetaldeído, uma substância altamente tóxica para o corpo e, principalmente,
para o cérebro. Esse composto é uma neurotoxina conhecida que prejudica a função celular, promove o estresse oxidativo e piora a capacidade de regeneração dos tecidos. Para neutralizá-lo, o corpo precisa ativar mecanismos intensos de desintoxicação, que consomem grandes quantidades de minerais alcalinos e energia celular, enfraquecendo o sistema imunológico. Além disso, o álcool prejudica a absorção de nutrientes essenciais como o zinco, as vitaminas do complexo B e o magnésio, todos necessários para a manutenção de um pH equilibrado. O consumo regular de bebidas alcoólicas também danifica a microbiota intestinal, promove inflamações sistêmicas e diminui o teor de oxigênio celular. Tudo isso cria um ambiente biológico ideal para o desenvolvimento de doenças degenerativas, incluindo vários tipos de câncer, especialmente aqueles que afetam o fígado, boca, esôfago e mama. Em oitavo lugar, os laticínios. Por décadas, o consumo de laticínios foi promovido como a principal fonte de cálcio. No entanto, estudos modernos e a experiência clínica mostram que os laticínios, especialmente os industrializados, são altamente acidificantes. Isso se deve ao alto teor de fósforo, proteínas animais e gorduras saturadas, elementos que, após a metabolização, geram compostos ácidos que o corpo precisa neutralizar. Longe de fortalecer os ossos, o consumo excessivo de laticínios pode contribuir para a perda de cálcio, já que o corpo o retira dos próprios ossos para equilibrar o pH interno. Além disso, muitos laticínios contêm resíduos de hormônios e antibióticos, provenientes da alimentação e tratamento das vacas, o que agrava ainda mais a carga tóxica no organismo. O iogurte, embora menos ácido que queijos maturados, ainda assim impacta o equilíbrio do pH. Em pessoas com intolerância à lactose ou sensibilidade às proteínas do leite, o consumo pode levar à inflamação, produção de muco e desregulação hormonal, criando condições ideais para a proliferação de células anormais e o desenvolvimento de doenças crônicas. Em nono lugar, os produtos ultraprocessados. Os produtos ultraprocessados são uma parte onipresente da dieta de milhões de pessoas no mundo moderno. Seu apelo reside no sabor, na conveniência e na longa validade, mas essa praticidade aparente tem um preço altíssimo para a saúde. Esses produtos combinam uma miríade de ingredientes acidificantes, como farinhas refinadas, açúcares adicionados, gorduras trans, óleos vegetais oxidados, aromatizantes artificiais, conservantes e corantes. Como o corpo não reconhece muitas dessas substâncias como alimento de verdade, ele precisa se esforçar para eliminá-las. Isso resulta em estresse metabólico significativo e alta acidez interna. Além disso, o consumo frequente desses produtos substitui os alimentos frescos e nutritivos, empobrecendo a dieta e desmineralizando o corpo. A carga química e o baixo teor de fibras afetam diretamente o sistema digestório e o fígado, desequilibrando o pH do corpo. Eles também contribuem para a inflamação sistêmica, resistência à insulina e enfraquecimento do sistema imunológico, condições que favorecem o desenvolvimento e a proliferação do câncer. Evitá-los ou reduzi-los drasticamente é uma das maneiras mais eficazes de prevenir doenças crônicas em geral e o câncer em particular. 10º. O tabaco. Embora o tabaco não seja um alimento, ele merece um espaço de destaque por impactar diretamente a acidez do corpo e a criação de um ambiente biológico propício ao câncer. Fumar introduz no corpo uma mistura de mais de 7.000 substâncias químicas, muitas das quais são altamente tóxicas e carcinogênicas. Entre elas, encontramos metais pesados como o cádmio, chumbo e arsênio, além de gases tóxicos como o monóxido de carbono, que diminui a entrega de oxigênio às células. Essa privação de oxigênio, combinada com a carga tóxica e ácida aumentada, cria condições ideais para que células anormais se desenvolvam sem controle. Além disso,
O cigarro causa danos massivos às vias respiratórias, altera o microbioma oral e intestinal e esgota as reservas de antioxidantes do corpo, acelerando o envelhecimento celular e enfraquecendo o sistema imunológico. Mesmo o fumo passivo tem efeitos acidificantes para aqueles que o inalam involuntariamente. Parar de fumar não é apenas uma medida essencial para prevenir doenças cardiovasculares e respiratórias, mas também uma das formas mais eficazes de impedir que o câncer encontre um terreno fértil para seu desenvolvimento. Você já sabe, o que parece normal na sua alimentação pode, aos poucos, abrir as portas para doenças. Mas você também tem o poder de virar esse jogo, como um bom jogador de futebol virando o placar. Ao fazer escolhas conscientes, você transforma seu corpo em um ambiente alcalino, oxigenado e forte, onde o câncer não encontra terreno fértil, como a água que escorrega no sabão. Não se trata de perfeição, mas de equilíbrio. 70% de alimentos que curam. 30% para você aproveitar com moderação, tipo um brigadeiro no fim de semana. Sua saúde não depende de uma fórmula mágica, mas das suas escolhas diárias. É como montar um bom churrasco. Cada detalhe faz a diferença. Hoje é o dia de se informar, tomar as rédeas e fazer a mudança. Comece pelo seu prato. Seu corpo, sua energia e sua vida vão te agradecer, como a torcida agradece um gol no último minuto. Você está pronto para fazer parte dessa mudança? Para ser um campeão da sua própria saúde?